Meu irmão e amigo, pastor Ronaldo, obrigado mais uma vez pela sua atenção. Eu assino embaixo nas suas palavras, na sua forma pensada de se expressar e que tem conhecimento, tem experiência de vida para falar. Fala porque tem um testemunho a ser dado com credibilidade. Hoje eu diria que está se formando um coral universal, um coral brasileiro, um coral regional e até coral local, onde se faz uma leitura da insatisfação do corpo de Cristo quando se faz um implante de um corpo diferente. E essa rejeição vai ter resultados a médio ou longo prazo. Um dia essa revolta das pessoas pela forma de se aplicar as escrituras com interesse pessoal, isso as pessoas já estão percebendo. Você hoje conversa com as pessoas mais simples da sociedade religiosa, não vou chamar aqui de igreja, é sociedade religiosa. Então você conversa com as pessoas mais simples e essa revolta vem crescendo cada vez mais. Eu leio muito sobre assuntos políticos, por exemplo, e 64, mas começou aproximadamente nos anos 60 do século passado, uma revolta em várias partes, em várias regiões do Brasil, no sentido de não permanecer aquela máquina que estava operando no momento para a implantação do comunismo no Brasil. Eu vou misturando aqui religião e política porque tem tudo a ver. Então, para que não fosse implantado definitivamente o comunismo no Brasil, a própria população se revoltou. As mulheres, donas de casas, esposas de fazendeiros, esposas de pequenos e médios industriais, esposas de latifundiários, esposas de pecuaristas, as pessoas perceberam que naquele momento tinha que haver uma mudança para que não se implantasse o comunismo no nosso país. Não foi diferente recentemente. De 2002 a 2016, foi se montando um palco para a implantação breve do comunismo aqui no país. E o que aconteceu? O que aconteceu foi uma revolta positiva no sentido de salvar o país do comunismo. Naquele momento, 2018, não tem essa questão do personalismo Bolsonaro. Qualquer um que entrasse pela direita, defendendo a pátria, defendendo a família, defendendo as boas atitudes, defendendo a moral, a ética, defendendo os bons costumes, seria eleito. O instrumento dessa mudança quase perdeu a vida e o resultado foi o que a gente sabe. 2022, a direita que não estava preparada para governar o país, porque surgiu de repente,
Antes de 2015 não se falava em direita, era centrão e esquerda extrema. Mas essa mudança veio de uma revolta. Todas as grandes mudanças nos regimes políticos, nos regimes eclesiásticos, vieram da revolta das pessoas, a não aceitação do erro. E é o que a gente está percebendo. Hoje existem inúmeros canais onde apologistas defendem com todas as garras, força, impulso, o retorno às Sagradas Escrituras, um verdadeiro avivamento. A Reforma Protestante foi, digamos que, um indicativo quando o rumo estava oposto à vontade de Deus. O que prevalecia naquela época da Reforma Protestante, por exemplo, eram as bulas papais valendo mais do que as Sagradas Escrituras. As Escrituras não tinham mais valor, perderam a sua credibilidade porque foi substituída por conceitos pessoais de lideranças religiosas. Não tem como separar a política da religião porque funciona da mesma forma. Então eu diria que hoje, e eu acompanho inúmeros canais de assuntos religiosos, canais pessoais de pessoas comuns da sociedade, revoltadas com esse sistema que é maléfico, esse sistema de destronar Cristo, tirar Cristo do trono e colocar alguém na cadeira de Moisés. Isso vem provocando uma rejeição quase que absoluta daqueles que conhecem a verdade a fundo. Eu não estou me referindo às pessoas mais simples, às ovelhas mais simples do rebanho. Eu estou me referindo a pessoas que têm conhecimento de causa, que sabem os prejuízos que estão acontecendo na obra de Deus por conta do governo humano e não a direção do Espírito Santo de Deus. Assim sendo, eu diria, pastor Ronaldo, que como você falou, não dá mais para conhecer aquela noiva de 30 anos passados, de 40 anos passados. As transformações para negativo são tamanhas ao ponto de os verdadeiros servos de Deus terem hoje, a título de hoje, dificuldade para congregar. Eu conheci um irmão aí em João Pessoa, um homem de Deus, ele que orava 3 horas por dia, porque teve um sonho, e no sonho alguém aparecia e ele deduziu isso como Jesus falando com ele. Ele orava 3 horas por dia, um homem de Deus, e ele dizia: vai chegar o tempo, Amâncio, de que as pessoas não vão suportar a iniquidade prevalecendo dentro da comunidade cristã e vão viver uma vida desengrejada. Foi a primeira pessoa que me falou sobre esse termo técnico para aqueles que não estão frequentando a igreja, mas estão vivendo o evangelho no seu dia a dia. As pessoas estão... Foi público e notório que depois da pandemia as pessoas, muitos, talvez a metade da igreja, como sociedade religiosa, ficou em casa, estão ouvindo louvores em casa, ouvindo pregações. Conheço irmãos que hoje eles passam a maior parte do tempo durante o dia ouvindo louvores a Deus através do seu celular, ouvindo pregações. São pregações conscientes, pregações por pessoas que estão esclarecendo todo esse modus operandi nebuloso de um sistema degradante, um sistema inoperante, um sistema que leva ao atraso e não ao progresso religioso.